Oi, pessoal! Então, hoje a nossa aula vai ser gravada e nós vamos falar sobre o capítulo 3, o antídoto radical, saúde emocional e espiritualidade contemplativa. Vamos fazer uma oração? Querido Pai, muito obrigada por estarmos na Tua presença, de podermos aprender da Tua palavra, de poder aprender um pouco de como o Senhor nos criou. De poder entender a nós mesmos e a forma de como poder desenvolver, Deus, a maturidade e aprender também a respeito da santidade, Deus. Ó Pai, agradecemos por este momento, peço-te que o Senhor nos guie neste momento para aprender mais, Senhor, a respeito da espiritualidade contemplativa e a respeito da saúde emocional também. Sim, oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, então vamos lá. Continuando a anamnese da Susan, da aula passada, então uma parte da anamnese é a inspeção. Então, o que é isso? Né? A gente vai observar agora algumas coisas. Então, o que a gente ensina quando uma pessoa começa a sua caminhada com Jesus? Então, te ensina muitas coisas. Frequentar a igreja, fazer devocional, participar de uma EBD como esta ou de um pequeno grupo célula, ofertar, dizimar, evangelizar, ler livros evangélicos, participar de acampamentos e descobrir seus dons. Né? Então, muita gente faz tudo isso, né? Mas aí fica a pergunta, por que alguns comportamentos do passado permanecem? E por que é difícil seguir a Jesus? Então, mesmo fazendo tudo isso, tem alguns comportamentos que a gente tem que a gente ainda faz, né? E a gente pede para não fazer mais e continua fazendo. Também, com quem nós estamos lidando? Então, o autor faz uma alusão ao livro de Apocalipse. Em toda a história, em todas as partes do mundo, os crentes devem resistir à besta manifestada pela cultura de sua geração e superá-la. Então ele fala a respeito da besta, que é o próprio demônio, né? Então, desta besta cultural, né? E também existe a nossa carne, né? Uma besta que está dentro de nós. O que diz a besta cultural? Que a felicidade está em acumular coisas. Você deve obter tudo o que puder por você mesmo, o mais rápido que puder. A segurança está em dinheiro, poder, status e boa saúde. Quando a gente vai desejar um feliz aniversário para alguém, a gente, muita felicidade, muita saúde, né? Mas onde que está a segurança? É realmente somente na saúde? É somente no dinheiro, no poder, no status? O que mais que diz a cultura de hoje? Você deve buscar o prazer, o conforto. Deus é irrelevante para a vida diária. O cristianismo é apenas uma das muitas espiritualidades alternativas. Não existe verdades morais absolutas. O que vale é a verdade para você. E você não é responsável por ninguém, a não ser por você mesmo. E tudo que existe é a vida na Terra. E tem a besta, entre aspas, humana. Né? A gente se pergunta, o que Jesus pode fazer por mim? A gente age como se Deus trabalhasse para nós. Nós temos o pecado que está inerente à nossa carne, está dentro da nossa carne. Né? Então, tive uma aula com o professor Isaac Sixu, e eu achei muito interessante a analogia que ele fez. Né? Ele tem uma cachorra e ele fala, olha, a minha cachorra, ela gosta de comer carne, né? Essa é a natureza dela, mas nós a adestramos para comer ração. Então, e nós, assim, a nossa tendência é para o pecado, né? A nossa tendência é fazer a coisa errada, infelizmente. Mas nós, né, através de Jesus, a gente pode ser moldado, né? Então, é essa luta, é esse conflito interno que existe em nós.
E a nossa mente e vontade resistem à luz e preferem as trevas. Nós somos assim. Essa é a nossa tendência. E a única solução, acabei falando um pouquinho, a única solução, ela vem de fora. Não vem daqui de dentro, não vem de nós, porque a nossa essência ela é pecadora. Né? Onde a gente vive é um domínio do pecado. A única solução ela vem de fora, ela vem da intervenção de Deus. Ela vem na pessoa de Jesus Cristo. E a salvação é um presente da graça. Então, a única solução vem na pessoa de Jesus Cristo, pela graça. Agora, fica a pergunta: quem experimenta uma profunda e contínua transformação em seguir a Jesus? Por que fica essa pergunta? Nós conhecemos pessoas não cristãs, emocionalmente saudáveis, equilibradas, gentis e até melhor do que pessoas que conhecem a Cristo. Conheço casamentos que vão muito melhor do que casamento cristão. E pessoas também, né? Eu imagino que todo mundo conhece uma pessoa assim. Conhecemos pessoas comprometidas espiritualmente, mas emocionalmente doente e socialmente desajustado? A gente conhece também. Então, como experimentar uma profunda e contínua transformação em seguir Jesus? Qual é o antídoto? Então, para não colocar uma vacina aqui, o antídoto é uma substância que impede a ação nociva de um veneno ou toxina sobre o organismo. Então, vamos pensar nessa substância. Nós sabemos que o mandamento que Jesus deixou para a gente é amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Esse é o único mandamento que Jesus deixou para a gente. Primeiro, né? E único, porque o restante está tudo inserido, né, nesses três. Então, o autor coloca que existe, qual que é o antídoto? A espiritualidade contemplativa e a saúde emocional. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles. O que é saúde emocional? Saúde emocional é você nomear, reconhecer e controlar seus próprios sentimentos. Então, primeiro a gente precisa saber, né, quais são os sentimentos. Então, se você quiser dar uma pausa nesse vídeo e pense numa situação. E pense no seguinte, você verbaliza ou pensa, né, somente assim, eu sinto, tanana, coloca essa emoção, raiva, alegria, tristeza, ressentimento, depressão, o que for, né? Quando, tanana. Por que, tanana. O tananã é para você completar. E faz esse treino para sua vida. É muito bom. A gente acaba se conhecendo melhor, reconhecendo nossos sentimentos, e quando a gente verbaliza isso, ajuda muito na parte social, na nossa saúde emocional, tá? Então fica aí uma dica. Então sinto, quando, por quê? Tá? Continuando, identificar-se com os outros e ter compaixão, iniciar e manter relacionamentos significativos, libertar-se de padrões autodestrutivos, estar ciente de como o nosso passado impacta nosso presente, ser capaz de expressar claramente nossos sentimentos e pensamentos, respeitar e amar os outros sem ter que mudá-los, vivenciar nossas dores e perdas, pedir o que precisamos, queremos ou preferimos, de forma clara, direta e respeitosamente.
avaliar nossos limites, forças e fraquezas, compartilhando com os outros, aprender a resolver conflitos de forma madura e negociar soluções que levem em conta as perspectivas dos outros, distinguir e expressar adequadamente nossa sexualidade e sensualidade. E o que é a espiritualidade contemplativa? Despertar e submeter-se ao amor de Deus em toda e qualquer situação. Posicionar-nos para ouvir Deus e lembrar da sua presença em tudo o que fazemos. Comunicar-nos continuamente, intimamente com Deus, permitindo que Ele habite plenamente a profundeza do nosso ser. Praticar o silêncio, a solidão e uma vida crescente de oração. Descansar atentamente na presença de Deus, compreender nossa vida terrena como uma jornada de transformação, na direção de uma união sempre crescente com Deus. Encontrar a verdadeira essência de quem somos em Deus. Amar os outros como resultado de uma vida de amor a Deus. É muito lindo essas duas coisas, né? E, continuando, desenvolver um ritmo de vida equilibrado e harmonioso que nos possibilite estar conscientes do sagrado em tudo na vida. Adaptar práticas históricas de espiritualidade aplicáveis hoje. Permitir que nossa vida seja moldada pelo calendário cristão em vez da cultura. Fazer parte de uma comunidade comprometida que ame Jesus Cristo acima de tudo. Então, claro que ao longo das semanas da escola dominical, nós vamos explorar mais esses temas, tá? Então, isso é um resumo de tudo que nós vamos explorar. Aqui está uma fórmula do que vamos aprender hoje também, tá? O que é SE? É a saúde emocional, mais EC, que é a espiritualidade contemplativa, é igual a 3D. O que é o 3D? São 3 dons que o autor fala. Dom de desaceleração, dom de se firmar no amor de Deus e o dom de se libertar das ilusões. Né? Então, sim, dons existem muitos, né? Não, tem os que estão na palavra e o autor acaba colocando esses dons também, seguindo essa fórmula, né? Saúde emocional mais espiritualidade contemplativa é igual a 3 dons. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles. O dom da desaceleração. O que a saúde emocional ela vai trazer com esse dom da desaceleração? A gente precisa ter tempo. Tempo, isso é para a vida toda. Para explorar os sentimentos. Então, sentimentos de raiva, vergonha, amargura, sofrimento, ciúme, medo ou opressão. Então, tente pegar cada um desses sentimentos, né? Sinta, sofra, ouça, reflita. Esteja atento ao que está acontecendo ao seu redor, ao meu redor, né? E em nós. Viver e não simplesmente existir. E se a gente conseguir ter todos esses sentimentos, prestando atenção, a gente vai aprender a amar. Amar como está escrito em 1 Coríntios 13, porque o objetivo da vida cristã é o amor. E na espiritualidade contemplativa, quando a gente desacelera, ele dá o exemplo de Marta e Maria. Marta é uma das irmãs de Lázaro e ela era uma pessoa que muito ativa, fazia muitas coisas. Eu me vejo muito como Marta, né? Eu tenho essa tendência de fazer muitas coisas, de achar que o meu valor está em fazer as coisas. E Maria, não, ela contemplava Jesus, ela também fazia, mas ela, no momento que era para estar com Jesus, ela estava com Jesus.
Então, Marta servia ativamente sem estar com Jesus. Era capaz dela até mandar em Jesus para falar: me ajuda aqui também, né, Jesus? Você tá aqui sentado na minha casa, me ajuda também, né? Se fosse num outro momento cultural. Né? Mas a Maria não, Maria está com Jesus. Tá? Então, na espiritualidade contemplativa, ela envolve o quê? Uma conscientização da presença de Deus em todas as atividades, todas. Mas como? Se a gente desacelerar e prestar atenção do que eu estou fazendo. Cozinhando, lavando louça, trabalhando, dirigindo, levando as crianças para a escola, voltando, né? O que for. Né? Mas se a gente tiver essa conscientização, né, da presença de Deus em tudo, em todas as atividades, o dom de se firmar no amor de Deus, da saúde emocional, quais são as vozes, crenças da própria família, de você mesmo, ou da cultura que estão aqui, ó, né, na nossa cabeça? Exemplo, eu sou um erro, sou um fardo, sou estúpido, sou inútil, não posso cometer erros. Preciso ser aprovado por certas pessoas para me sentir bem. Não tenho o direito de sentir alegria e prazer. Não posso me dar esse direito. Eu não tenho o direito de me expressar e dizer o que sinto e penso. Ainda mais a gente na nossa cultura taiwanesa. Eu pelo menos, né, cresci escutando que criança não tem opinião. Né? Criança só escuta, mas não fala. Então, foi muito difícil desenvolver essa parte para eu me expressar. Né? Então, por exemplo, se eu estou numa reunião com a diretoria do hospital, é muito difícil. Às vezes eu travo, então eu preciso criar mecanismos para não travar tanto e conseguir expressar o que estou pensando, né? E levar as ideias, né, de melhorias ou também até para receber críticas e não precisar me armar tanto, né? E, às vezes a gente fica numa defensiva tão grande, mas por quê? Porque a gente tem medo de, poxa, não posso errar, como que eu pude errar, né? E são coisas que a gente carrega com a gente. Outras vozes, tipo, eu não tenho o direito de sentir. Eu sou avaliado com base em minha inteligência, na minha saúde e no que eu faço, e não pelo que eu sou. E qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus? E com um pouquinho dessa dimensão, desse amor de Deus, o que eu posso ter? Eu posso ter, para mim, uma consideração muito grande, apesar de ser imperfeita e limitada. Todos nós somos dignos de declarar o poder que foi dado por Deus no mundo. Todos nós temos o direito de existir. Todos nós temos a própria identidade concedida por Deus. Ela é única, ela é distinta. Temos valor. Nós temos direito à alegria e ao prazer. E nós podemos nos aceitar por cometer erros e de não ser perfeito. E uma frase que me ajuda muito o erro, quando a gente erra, mas não é intencional, né? A gente erra não é porque a gente quis errar de propósito. Ninguém quer errar mesmo. Quer fazer as coisas certas, né? Pra dar certo. Então, se a gente erra, não é porque foi de propósito, né? Então, quando
a gente comete, assim, tipo, poxa, eu tentei fazer da melhor forma possível, não foi o mais correto, ok, posso aprender. Então, aceitar que somos passíveis de erro, sim, sim, e aceitar isso. Então, nós podemos estar, e nós estamos firmados no amor de Deus, quando Ele nos dá permissão para expressar tanto o que é mal e tanto o que é bom, quanto o que é bom. Isso é muito importante, né? Isso que nos dá segurança. E na espiritualidade contemplativa, ela nos move para um relacionamento maduro com Deus. A gente progride da oração repetida dos pais ou de autoridades, então de uma coisa de falar para Deus, né? Uma coisa, graças a Senhor, nós te damos graça pela refeição. Pai, obrigado pela refeição que vamos comer hoje. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então, assim, a gente acaba repetindo isso. As criancinhas repetem essa fala. Então, elas falam para Deus dessa forma. Falar com Deus. Aqui a gente já começa a desenvolver os nossos pedidos também. A gente começa a falar com Deus a respeito dos nossos pedidos. Depois a gente começa a ouvir a Deus, um relacionamento que já está progredindo de ter falado, esperado também para ouvir a Deus, né? Tanto na oração quanto na palavra. E por fim, estar com Deus. Nós desfrutamos da presença de Deus. E as práticas da espiritualidade contemplativa envolvem o quê? O silêncio, solidão, ofício divino, meditação na escritura, oração e o descanso semanal. E Breman Manning, ele diz, é por isso que a escritura dá tanta importância a conhecer Deus. Curar nossa imagem de Deus cura a nossa própria imagem. Vou repetir. Curar nossa imagem de Deus cura a nossa própria imagem. Achei bárbaro isso. É para a vida toda, gente. Não é uma aula que a gente precisa assim refletir, sabe? Eu tô jogando muito conteúdo, mas tentem depois ir mastigando um pouquinho, né? Cada parte, assim. Vejam também no YouTube, procurem esse autor, né? É bem interessante, tá? Por fim, tem o dom de se libertar das ilusões. Ilusão de que não podemos viver sem determinados prazeres materiais, realizações e relacionamentos. Então, por exemplo, quando eu era mais nova, adolescente, na nossa cultura era a mulher tinha que casar. A mulher solteira, ela não podia ficar, não era feliz, porque para ela se tornar uma mulher perante precisava casar, né? O importante era casar. Né? E isso é uma ilusão, né? Assim, claro, se tornou um casamento bom, mas isso não pode nortear a sua vida. Né? Ilusão de que algo menos que Deus pode nos satisfazer. Na saúde emocional, esse dom, ele nos liberta para viver na verdade. Eu paro de fingir para mim mesma, os outros e Deus, sobre o que verdadeiramente está acontecendo dentro de mim. Eu sou liberta ao escolher viver a vida especial que Deus me concedeu. Não vivo mais a mentira da vida ou da jornada de outra pessoa, ou dos seus pais, ou de um outro ídolo, né? Então, isso é muito, muito libertador. Sou liberto a reconhecer meu quebrantamento e minhas vulnerabilidades em vez de tentar encobri-las. E eu redescubro a misericórdia e a graça de Deus. Sou liberto da necessidade de me prender a realizações, coisas ou aprovação das pessoas para me sentir bem. Eu experimento o dom de ser o filho do Pai. Sou liberto dos padrões de minha família e cultura que moldam negativamente como devo me relacionar e viver hoje.
Sou liberto da ilusão de que existe algo mais valioso e mais bonito do que o dom de amar e ser amado. E na espiritualidade contemplativa, sou liberto do meu falso ego para o meu verdadeiro ego em Cristo, para que o meu verdadeiro ego em Cristo possa emergir. Sou liberto a me dar conta de que as coisas não são como parecem ser, e me liberto dos ídolos e do que prometem. Sou liberto da ilusão de que vou viver para sempre. A brevidade da vida e a realidade da eternidade. Então a gente acaba esquecendo, a gente ama tanto viver aqui neste mundo, amar tantas coisas daqui. Confesso que às vezes eu amo muito mais assim, né, a minha família, a casa, e esqueço da realidade da eternidade. Né? E é preciso voltar, né, e relembrar e colocar isso, né, na minha mente, na minha alma. Sou liberta dos desejos egoístas que me afastam de Deus para fazer as minhas vontades e não a de Deus. Por fim, né, nós estamos aqui caminhando. Esse foi o capítulo 3, a respeito da saúde emocional e da espiritualidade contemplativa. Trabalhando nessas duas áreas, nós vamos aprender a amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Tá bom? Abraço a todos. Tchau, tchau.